Gente, meu olá a todos. Espero que todos vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus, né? E vamos trabalhar para continuar. Passando antes de mais nada para dar um alô para vocês em relação às deitadas que nós fizemos até agora. Todas foram muito bem, graças a Deus. Não deu para a gente falar sobre elas, né? É sempre corrido na hora dos trabalhos, enfim. E agora com as giras voltando a ser abertas, né? Ainda uma semana sim, uma não, mas começam a chegar as pessoas e a gente vai ficando com cada vez menos tempo, né? Então eu faço vídeo porque aí dá pra gente conversar e todo mundo pode assistir na medida do possível, a hora que tiver um tempo, é isso? Então que Deus nos abençoe e que nos ajude a ter as palavras certas para tentar passar o máximo de informação que nós pudermos passar sobre espiritualidade. Aproveitando para falar sobre isso, nós vamos falar um pouquinho dessa última deitada que foi feito para o pessoal da cura, né? Passar um pouquinho de como isso funciona, enfim. E vamos voltar a falar um pouquinho da lei do equilíbrio universal, né? Que a gente começou a falar, mas falou bastante por cima lá, né? Por uma questão de tempo. Bom, a primeira coisa que eu queria passar para vocês é o seguinte: todas as deitadas que foram feitas, né, para a mãe de santo, para a mãe pequena, tá tudo no início, tá? Para os polos de energia, para as meninas que vão trabalhar um pouco mais focada na área de cura. Vale lembrar que são deitadas iniciais, nós temos um longo caminho pela frente, não é isso? Essa preparação está se dando principalmente porque o número de pessoas que virão buscar ajuda conosco com certeza tende a aumentar muito. Isso é natural, né? Quando você abre um local e começa a ajudar as pessoas da melhor maneira possível e essa ajuda começa a chegar, então uma pessoa vai falando para outra, esse número vem aumentando e assim por diante, né? Queria passar para todo mundo mais uma vez, né? Que energia espiritual, força espiritual todo mundo tem. Cada um de nós tem uma missão nessa terra muito importante, uma missão divina, né? O fato dessas moças terem sido escolhidas por orixá e estarem passando por isso, no caso do Cadu também, né? Não tem nada a ver com o fato de ser melhor ou pior que ninguém, mais ou menos especial que ninguém, de forma alguma. Todos nós somos especiais, todos nós somos únicos, né? A partir do momento que você é uno, você é especial. E aos olhos de Deus, todos nós somos, é isso? O que essas moças estão ganhando não é um prêmio, muito pelo contrário, elas estão aceitando uma missão que lhes foi oferecida, assim como Carlos Eduardo está aceitando uma missão que lhes foi oferecida, como eu aceitei há anos atrás, né? E isso vai demandar muito trabalho, muito esforço, muita satisfação ao ver que o que você faz ajuda as pessoas. Isso não tem dinheiro que pague, né? Mas há de se saber que vão abrir mão de muita coisa também. Então é uma missão divina, mas está longe de ser um prêmio, é isso? Está longe de ser um sonho. Eu sempre digo que sonho é aquilo que a gente quer para a nossa vida material, aquilo que você quer conquistar como pessoa, como ser humano, né? Aí você almeja, você luta por aquilo, você fica muito feliz quando você consegue, cada conquista há de ser celebrada, né? Isso não é uma conquista, né? Eu não chamo isso de castigo, mas sem sombra de dúvida, uma missão que se torna um fardo pesado, né? Então eu não invejo cada uma delas, muito pelo contrário, eu vou ter que me esforçar muito para ajudar, dar a força, a energia que cada uma delas precisa. Sempre disse isso em relação a mim: não invejem a missão que eu aceitei, que eu recebi, muito pelo contrário, vamos trabalhar junto, porque eu não consigo fazer nada sem vocês e vice-versa, é a mesma coisa elas, né? É um conjunto. E eu aproveitei nessa última deitada e estava falando para vocês exatamente sobre isso, né? O equilíbrio universal. A nossa vida,
A nossa existência, o mundo, gira em torno de um equilíbrio universal, equilíbrio de energia positiva ou negativa, não é isso? Falei isso para vocês lá. Energia que é emanada principalmente pelo ser humano, na verdade por todas as criaturas vivas, mas o ser humano, por ter o raciocínio e o livre-arbítrio, é o que consegue emanar isso com mais contundência, né? E a energia, seja ela positiva ou emanada, durante as emoções tem um peso, mas durante os sentimentos, com os sentimentos o peso é bem maior, né? E foi o que eu falei para vocês, há de se entender bem a diferença entre emoção e sentimento. A emoção é uma reação imediata a um estímulo, né? Ela não envolve pensamento, ok? O sentimento já envolve um alto grau de um componente cognitivo, envolve pensamento, envolve tempo, envolve construção, não é isso? Sem construção você não chega a sentimento, né? Você imagina que alguém faça algo que desagradou você, você ficou triste, você ficou com raiva, isso passa, né? Isso não é sentimento, isso é emoção. Essa raiva que dá na hora é emoção. Alguém faz alguma coisa que agradou você, você ficou contente, você ficou agradecido, isso também passa, né? Porque isso é emoção, né? Alguém lhe fez um elogio, teve um ato romântico, abordou um tema da sua preferência, proporcionou um toque físico que desejou um desejo, que despertou um desejo incontrolável de estar junto. Isso é paixão, isso passa, né? É diferente do amor, daquilo que você constrói ao longo do tempo, aquilo que vem com você enfrentando o que é bom e o que é ruim junto, né? Isso não passa, né? Isso permanece. Essa é a lógica da coisa. Então a emoção é aquilo que vem da matéria, do corpo, que provoca em você um estímulo, né? Então isso é a emoção. Já o sentimento não, o sentimento é algo mais profundo, o sentimento leva tempo, o sentimento é aquilo que vem da alma, né? E aí que é legal a gente entender bem essa diferença, porque você não pode pautar a sua vida em cima de emoção, né? Como é que você pode pautar a sua vida em cima de emoção se ela vai passar, se não tem construção, se não tem raciocínio, né? Isso é o mesmo que entregar a sua vida à própria sorte, não ter controle sobre o que vai acontecer, não ter certeza de sucesso, não é isso? E o legal é exatamente isso, é entender que a emoção ela não é menos importante, ela é importante, né? Enquanto encarnados nós vivemos de emoção, nós precisamos tê-la, porque senão nós vamos virar um bloco de gelo, não é isso? Então é importante que a emoção exista, e mais importante ainda é que ela tenha prazo de validade, não é isso? Por quê? Porque ela começa e acaba, né? Por que ela precisa acabar? Porque quando você tem uma boa emoção, né, uma emoção boa, despertou desejo por alguém, se você ficar macerando aquilo vai começar a ser um processo de autoafirmação. Em algum momento, essa emoção vai virar um sentimento, né? Nós vamos partir para um amor, para um bem-querer muito forte. Isso é bom. Só que quando a emoção é ruim, eu fiquei com raiva de alguém, eu estou triste com alguém, e essa emoção não acaba, ainda que pelo processo de repetição, ainda que pelo processo de autoafirmação, isso vai também se transformar em sentimento, isso passa a ser ódio, isso passa a ser ira, né? E aí o que acontece? Quando ele vira um sentimento, ele deixa de ser uma emoção, essa energia que a gente emana, ela é potencializada. Por que ela é potencializada? Porque nós estamos emanando isso, não é mais com o corpo, não é mais com a boca, né? O que a gente chama de boca para fora, é com a alma, né? E aí é o seguinte,
quando você transforma essa emoção negativa num sentimento ruim, isso quase sempre tem um caráter irreversível, ainda que do ponto de vista temporal, referente à sua vida terrena. Por quê? Porque demora para que essa emoção vire um sentimento. Transformar um sentimento em emoção demora muito mais tempo. Ah, então eu desenvolvi a ira por alguém, o ódio por alguém. Porra, isso acaba. Mas imagine o quanto é difícil você transformar isso de novo em emoção para conseguir acabar com isso tudo, né? A partir do momento que se transformou em sentimento, você está emanando uma energia com a alma, então a coisa é muito mais profunda, né? Quando você imagina que você se vê em apuros, você começa a macerar aquela dificuldade, você começa a ter um sentimento amargo, desalento, desespero, acreditando que tudo tende a dar errado para você, né? Você vai nutrindo um sentimento com esse amargor, né? Chega uma hora que você começa a acreditar sinceramente que tudo você dá errado. Você vai acordar já pensando, puta, eu preciso fazer isso e aquilo, mas será que vai dar certo? Eu acho que não, cara, eu não estou tendo sorte ultimamente. Olha que coisa pesada para nós, né? Você vai se tornando uma pessoa amarga. É muito natural você ver, às vezes você tem um problema, vamos falar de um problema que quase todo mundo enfrenta em algum momento da vida, quem não está enfrentando já enfrentou ou vai enfrentar, que é o problema de falta de grana, né? Você tem uma série de coisas para pagar e aí você fala assim, nossa, eu estou pagando isso, mas o dinheiro vai acabar. Olha, no dia 22, dia 23, eu tenho um vencimento assim, mas eu não tenho dinheiro para entrar, como é que eu faço? Veja você o que você está fazendo com você. Você está começando a sofrer por antecipação. Você está começando a sofrer 10, 12, 15 dias antes do acontecido. Então, calma. Quando você está enfrentando uma situação de dificuldade, você precisa matar o leão do dia, você precisa ter calma, você precisa acreditar o inverso daquilo que você vem acreditando. Ao invés de acreditar que tudo vai dar errado, acredite que tudo vai dar certo. Mas e se não der? Então vamos lá, vamos partir da lógica. Você gosta de ser lógico? Então vamos lá. Se hoje eu já sei que daqui 15 dias vai vencer uma conta e eu não tenho dinheiro para entrar até lá, eu já sei que não vai, eu não vou ter o dinheiro para pagar. Ótimo. Então nós vamos nutrir um bom sentimento. Vamos acreditar que tudo vai dar certo, que alguém vai me estender a mão, que eu vou fazer uma venda, que tudo vai acontecer e nesse dia eu vou conseguir pagar. E se isso não acontecer, não mudou nada, vai acontecer o que está acontecendo hoje já. Eu não tenho dinheiro para pagar. Não é isso? Mas eu preciso entender que quem está gerenciando a minha vida sou eu. Imagina o seguinte, por que Deus nos deu o livre-arbítrio? Eu vou explicar de uma maneira bem minimalista. Uma empresa, quando ela tem um funcionário ou 2 funcionários, o dono consegue gerir essa empresa. Essa empresa começa a crescer, daqui a pouco ela tem 100 funcionários, 200 funcionários. O proprietário, o empresário não consegue mais gerir a empresa, né? Ele precisa delegar. Então o que ele faz? Ele cria uma diretoria. Então passo a ter o diretor administrativo, o diretor financeiro, o diretor de RH. Nossa, mas precisa ter diretor para tudo isso? É que para que cada um consiga tomar conta de uma área e a coisa consiga andar direito. Então, você imagina o seguinte, na empresa do papai, hoje nós falamos em praticamente 8 bilhões de colaboradores, não é isso? Com toda a onipotência do nosso pai e toda a sabedoria, toda a força dele, como é que ele faria para gerir tudo isso? Não é isso? Então ele delegou para cada um dos seus colaboradores. Olha, colaborador, eu vou lhe dar o livre-arbítrio. Então você vai gerenciar a sua vida. É você que vai dizer se o que você quer para você é bom, se o que você quer para você é ruim. Eu volto a lembrar que cada um de nós nascemos do mesmo jeito, com nada, né?
inclusive sem roupa. E aí, uma caixa vazia. E aí nós fomos aprendendo aquilo que nós quisermos aprender, né? Aquilo que nos foi ofertado, ou nós aceitamos ou nós não aceitamos. Aquilo que nos foi ensinado, ou nós aprendemos com carinho ou nós não aprendemos. Aí chega um determinado momento da vida que a gente começa a ver o que é interessante na nossa vida, né? Damos uma bela peneirada e aí aquilo que nós achamos que é bom, nós entendemos que nós precisamos passar adiante. E aí a gente começa a evoluir, a crescer e a multiplicar, né? Então essa é a ideia do Pai, né? Por isso é que nos foi dado o livre-arbítrio, por isso nos foi dado a inteligência, né? Por isso nos foi dado o poder da comunicação. E puxa vida, como a gente está perdendo essa habilidade. A gente fica, isso é natural, isso não é seu, meu, isso é de todos, né? Somos humanos. Muitas vezes você cai num ciclo vicioso terrível, né? Você, numa determinada situação, acaba tendo um insucesso ou outro, né? Porque o fato de você querer que tudo dê certo significa que a probabilidade de dar certo aumentou muito. Mas nada na sua vida depende única e exclusivamente de você, ou bem poucas coisas, né? Depende de outras pessoas, então pode ser que você tenha alguns insucessos. Só que aí o que acontece? Nós erramos quando nós começamos a amargar um insucesso de uma maneira muito contundente, muito repetitiva. Você fala, pô, eu tentei, não deu certo, e se eu tentar de novo, não vai dar certo. Pronto, você caiu num ciclo vicioso, não é isso? E aí você começa de novo a macerar aquele sentimento ruim. Nossa, eu nunca fiz isso. Fez sim, você fez. Você fez, eu fiz, o João fez, a Pepita fez, todo mundo faz, não é isso? Você imagina o seguinte, o animal que não é racional, quando você tem isso se usava muito no sítio, né? Você tinha cachorro que entrava no galinheiro e comia ovo, o que fazia? O pessoal ia lá e cozinhava o ovo, punha o ovo quente e deixava o cachorro pegar porque ele queimava a boca e não voltava lá. Então o cachorro entende que se ele foi lá e queimou a boca, não adianta ele tentar, porque nunca mais ele vai conseguir comer, sempre vai queimar a boca dele, não é isso? O elefante se amarra uma corrente e deixa ele um dia na corrente, com a perna amarrada na corrente, depois você tira a corrente e bota um barbante, e nunca mais ele vai tentar mudar o passo com aquela perna, porque ele vai entender que ele não consegue. Então, se o animal que é irracional e trabalha por instinto faz isso, imagina nós, com essa nossa racionalidade, que infelizmente nós usamos de maneira tão errônea às vezes. Você começa a macerar os seus insucessos. E aí você começa a se tornar uma pessoa amarga. Então eu vou provar para você que você cai nessa armadilha. Você já reparou que é uma constante na sua vida, ou já foi, já aconteceu algumas vezes, ou você viu alguém fazendo e vê isso com uma certa frequência, mas se você parar para analisar com calma, já aconteceu com você. Quantas vezes você não começou, antes do problema aparecer, você sabia que ele vinha, você já começou a sofrer por antecipação, falando assim, nossa, ele vai vir, o que eu vou fazer? Quantas vezes alguém falou assim para você, olha, eu estou com uma dor terrível nas minhas costas, você fala, puta, eu sinto isso todo dia, eu estou com uma dor também de cabeça que não passa, deu caganeira em mim. Né? Nós temos uma dificuldade muito grande de não estar no centro das atenções. Todos nós precisamos nos policiar o tempo todo, porque nós temos a necessidade de aparecer para nós e para os outros. Isso é nosso, isso é uma falha nossa, né? Então você em algum momento começa a disputar com outras pessoas para ver quem tem mais dor, quem tem mais doença, quem tem mais problema. De repente alguém te procura e fala assim, nossa, eu precisava conversar com você, rapaz, olha, eu terminei o meu noivado, eu não estou bem, estou me sentindo mal. Ao invés de você dar o ombro, falar, não, essas coisas acontecem, vira e fala, eu já passei por isso, quando eu terminei com a Joana, ou a Joana fala, quando eu terminei com o Pedro, nossa senhora, eu arrastei um caminhão de merda um tempão. Cara, que coisa desnecessária. Eu comecei a puxar de novo aquilo, inclusive, que eu já tinha passado, né? A pessoa vem e fala para você, nossa, eu estou tendo um problema, eu fui no médico, o médico falou que, olha, eu vou ter que tomar remédio por um bom tempo, não sei se isso vai ter cura, não vai ter cura. Você fala, nossa, mas olha, eu levanto todo dia com enxaqueca. Meu, para.
Cara, vamos começar a entender que nós precisamos fazer da nossa vida um momento feliz, né? Nós precisamos fazer dessa vida um momento feliz porque nós temos um compromisso divino, né? De ser feliz. Eu não vim na Terra para sofrer. Eu não vim na Terra para me sentir mal, eu não vim na Terra para ter dor de cabeça, eu não vim na Terra para sofrer desalento, desamor. Na verdade, eu vim na Terra para ser feliz. Mas eu vou ter uma infinidade de problemas. Por quê? Porque nem tudo está na minha mão. Mas ao invés de eu cair com isso, de eu começar a macerar isso, de eu começar a ficar ruminando isso, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Porque senão eu vou ficar aquela pessoa assim, ó. A pessoa vem e fala assim para mim, bom dia. Eu falo, bom dia. Ela fala, como é que você tá? Puta, eu jogo uma enxurrada de problema nela. Né? Uma enxurrada de problemas. Ela não quer saber dos meus problemas, né? Ela tem os dela, a não ser que ela esteja se colocando em disponibilidade para ouvir o que eu anseio, né? Como melhora, e eu possa conversar com ela, eu possa desabafar com ela, mas caso contrário, ela só fez uma pergunta retórica. Né? Quando você fala para a pessoa, bom dia, tudo bem, como é que você está? É uma pergunta retórica. Não adianta você vomitar em cima de mim um puta monte de coisa. Não é isso? Por quê? O que vai acontecer? Você vai me passar uma série de problemas e eu vou estar disponível, com certeza. Eu vou tentar a todo momento estar disponível para falar para você, para conversar com você, para tentar te orientar, mas estar disponível para você e tentar te ajudar só vai terminar em sucesso se você estiver disponível também para ouvir, para aceitar, né? Não adianta você já vir com a ideia formada e na hora que eu for falar com você, você ficar às vezes até respondendo em tom agressivo comigo e não querer ouvir. Por quê? Porque eu estou de fora da situação, então muito provavelmente eu consiga ter uma visão que você não tem. Né? E o inverso também é verdadeiro. Quando eu estou enfrentando um problema e estou tendo dificuldade para achar uma solução, eu posso conversar com uma pessoa que às vezes é menos experiente na vida do que eu, às vezes uma pessoa bem mais nova, mas ela está de fora, ela traz consigo uma verdade diferente da minha. Ela não tá sofrendo a influência do problema. Então ela consegue passar para mim uma série de nuances que talvez eu não tenha pensado. Não é isso? O fato é o seguinte, nós precisamos nos policiar. Porque se você não entender que você precisa levantar de manhã e dar para a pessoa que mais merece um sorriso seu, você. Né? Então, a hora que você acorda, você precisa acordar sorrindo. Se você acordar sorrindo, imaginar o seguinte, mais um dia está começando, graças a Deus. Então, é muito provável que nesse dia algumas coisas não saiam do jeito que você quer, mas você com certeza vai ter ânimo, vai ter inspiração para buscar uma solução. E viva o seu dia. Não pense no que passou ontem, o que passou ontem lhe serve de lição. Né? Então, tiramos a lição do que é bom, do que é ruim, não é isso? O que virá amanhã é importante se você começar a se preparar. Mas quando você começa a se preparar demais para o que vai vir, você primeiro sofre antes da hora, e segundo, e mais importante, você deixa de viver o momento presente. E é o momento presente que lhe traz a satisfação, é o momento presente que lhe traz o ensinamento, é o momento presente que lhe traz a paz ou a falta dela, que lhe traz um ensinamento ou a perda do conhecimento que você já tem. Não é isso? Então, se nós não entendermos isso, a nossa vida passa e nós não vemos. É muito natural que nós, em algum momento, já tenhamos feito essa pergunta para nós mesmos, né? Nossa, como o tempo está passando rápido, por que será que passa tão rápido? Eu me lembro que quando eu era criança, eu esperava o Natal, nossa, parecia que demorava tanto para chegar, e de fato ela demorava 365 dias, né, a partir do Natal que você está vivendo, com 24 horas por dia. Mas por que parecia que demorava tão mais? Porque você estava esperando por uma coisa boa, você estava esperando pelo Papai Noel, por um brinquedo, por uma surpresa.
Aí, com o tempo, você começa a se fixar demais no que acontece no seu dia a dia de negativo. E é formidável como o nosso cérebro tem ferramentas infinitas de fazer com que a gente não passe por aquilo que nos dá dissabor. Então, ele faz com que o dia passe e você não perceba, ele vai apagando da sua memória emocional, da sua memória afetiva, algumas coisas que ele acha que não vão te fazer bem. Ah, mas ele acha, ele tem vida própria? Não, a vida é sua, foi você que treinou ele por isso, não é isso? Então, quando nós temos um problema, algo que está fugindo da nossa mão, nós precisamos ter a calma e a paciência para poder sentar e achar qual é a saída para isso, né? Quando nós encontramos com um irmão, uma irmã, né, ao qual nós já gostamos ou estamos nos esforçando para amá-lo, para gostar dele, e nós percebemos que essa pessoa tem esse comportamento de cada vez que eu vou conversar com ela, ela contar uma história triste, ou falar dos problemas dela, ou derrubar em cima de mim um puta de um desalento, uma situação amarga, eu preciso me esforçar e tentar orientar para que ela mude esse comportamento, porque isso vai ser bom para ela. Isso vai ser muito bom para as pessoas que a rodeiam e vai ser bom para mim também, né? Porque eu vou ter mais uma pessoa que eu posso contar para ser um multiplicador de coisas boas, né? Uma pessoa assim, ela não te traz nada de bom, né? Então, eu preciso me esforçar. Se eu tenho o papel de ser um orientador, e esse papel não é só meu, é de cada um de nós, de orientar espiritualmente, emocionalmente as outras pessoas, e é isso que nós temos que ter em mente. Nós precisamos fazer com que todas as pessoas evoluam, porque já que nós vivemos em convivência, quanto mais pessoas evoluídas, melhor será o nosso mundo, né? Inclusive para mim. Então nós precisamos tentar um esforço absurdo para que essa pessoa mude esse comportamento. Aí, se depois de muito esforço eu não conseguir, eu preciso me afastar dessa pessoa. Nossa, que coisa pesada de se dizer, que coisa terrível de se dizer. Mas é assim, ó, esse é um ditado que alguns irmãos nossos usam, né? Inclusive um que eu já citei o nome várias vezes, ele diz o seguinte: se você estiver no caminho e encontrar um cidadão no buraco, seu papel como ser humano é estender a mão e tirar ele do buraco. Se no dia seguinte você passar e ele estiver no mesmo buraco, jogue terra, pise em cima e siga em frente, porque senão ele vai afundar e vai levar você junto, né? Por quê? Porque o bom humor, a vontade de crescer, a espiritualidade, ela é contagiante. Mas o mau humor, a falta de paciência, o mal-estar é contaminante, né? Ele contamina, ele não contagia, ele é uma doença. E nós precisamos tratar essa doença, não é isso? Nós precisamos, para que o nosso processo evolutivo funcione, para que o sucesso nos seja garantido, para que tenhamos uma vida saudável, material e espiritualmente, nós necessitamos nos relacionarmos com pessoas que queiram crescer todos os dias, em todos os sentidos, que estejam abertas às mudanças quando forem necessárias, que nos coloquem para cima, que nos amem, que amem a si mesmas, porque as pessoas que não conseguem se amar, não conseguem amar a nós também, não conseguem amar as outras pessoas, não é isso? Então, é isso que nós devemos levar doravante, a certeza de que a minha felicidade, a minha saúde física, mental, emocional, depende de mim. É por isso que ela depende de mim, né? Isso não é só uma máxima, não é só eu dizendo isso. Eu estou usando termos técnicos, mas também bastante populares, e provando para vocês que tudo depende de você, né? Não adianta você falar assim para a pessoa pergunta: como é que você está? Você fala: eu estou bem, aconteceu isso, fiquei feliz. Mas olha, eu acho que eu estou entrando em depressão. Não, você vai entrar mesmo, você não tem a menor dúvida. Você está afirmando isso. Da onde que vem a depressão? Da onde vem a doença? Foi o que eu falei para vocês antes da deitada.
A doença vem exatamente do mesmo lugar que vem a cura. Se eu tenho livre-arbítrio, se eu tenho a capacidade de raciocínio, eu tenho controle sobre as minhas emoções, eu sei a diferença entre emoção e sentimento, eu consigo pensar com a cabeça, sentir com o coração. Se eu consigo emanar com a alma, o que pode me levar para um processo depressivo a não ser eu? Eu preciso entender, a partir do momento que eu entendo que eu tenho o controle da minha vida em todos os sentidos, 24 horas por dia, eu curo qualquer mal, inclusive o emocional, inclusive a depressão. Né? Nós tivemos alguns casos de pessoas que procuraram ajuda e com 2 ou 3 vezes que nós sentamos e conversamos, ela já conseguiu se controlar, ela deixou de ter uma crise de síndrome de pânico, ela deixou de estar num processo depressivo e já voltou para o processo evolutivo. Nossa, eu sou mágico, eu sou bom pra cacete? Não, eu sou uma besta, igualzinha a todo mundo, mas eu já entendi que é de mim que sai o negócio. Então, se o papai consegue me dar a inspiração e as palavras certas para que eu consiga explicar isso para você, para que eu consiga provar para você, fazer você sentir que o bálsamo da sua ferida espiritual está em você, é você que se cura, não sou eu. Eu sou só um orientador, eu me coloquei na posição de orientador, isso porque eu sei mais do que vocês, com certeza não. Né? Todos nós sabemos disso. É muito natural quando você sente e fala e alguém está ouvindo do outro lado, ele fala, mas disso eu já sei, é verdade, mas você não usa. Ah, mas isso aí eu já li, que bom, mas você não assimilou. Ah, mas isso eu já escutei, isso é fato, mas você não ouviu, porque se tivesse ouvido, se você soubesse e usasse, você não estaria nessa situação, não é isso? Então, entendamos o seguinte, eu ouvi a monja falando, eu não me lembro o nome dela agora, mas ela é fantástica, falando o seguinte, ela dá uma passagem, ela diz que às vezes nós, seres humanos, temos essa falha, né? Nós chegamos a um lugar, nós pensamos ou sentimos da seguinte forma, olha, estou aqui, eu cheguei, me trata diferente. Né? Isso é fato, nós somos assim. Né? Nós, ainda que de uma maneira tímida, em alguns casos, outros não, né? Mas mesmo quem tem isso de uma maneira tímida, é natural que todos nós, seres humanos, venhamos a ter essa necessidade de aparecermos, de sermos notados, de sermos tratados de maneira única, diferente. Isso é nosso, não é isso? Só que a partir do momento que nós entendemos, temos a humildade de entender que nós somos únicos e especiais diante dos olhos de Deus. E precisamos ser únicos e especiais uns para os outros. Não necessariamente nós temos que ser diferentes, tratados de maneira diferentes. Não necessariamente nós temos que ter um tratamento especial. Nós precisamos entender que nós fazemos parte de um todo. Assim como um grande relógio suíço, nós somos mais uma engrenagem. Eu giro, você gira. Né? O outro gira e todos nós giramos. E assim funciona o mundo. Se nós entendermos isso com paz, com sabedoria, com calma, com humildade, se nós pararmos de acreditar que tudo na vida gira em torno do espiritismo ou da espiritualidade, começarmos a entender que nós somos um conjunto, nós somos um espírito dentro de um corpo e que eu preciso achar o equilíbrio da energia que eu emano, da energia que eu combino, da matéria e do espírito. Eureka! Eu achei a chave do sucesso. Eu achei a chave do destino. Tá bom? Eu espero que todos vocês fiquem com a proteção e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim que possível nós voltamos a falar mais sobre isso. Um beijão no coração de todos.